Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Pastor Jair está ficando muito esperto. Né, Pastor Jair? Eu havia feito um acordo com ele que eu pregaria de manhã e ele pregaria à noite. Aí, publicamente, ele disse: quantos dos irmãos concordam que a pastora pregue à noite? Aí, irmãos, eu saí, né? Não pude nem me manifestar, mas glória a Deus por isso. Sabe, queridos, nós crescemos ouvindo que as flores só nascem e as árvores, as plantas só produzem flores na primavera. Você não aprendeu isso lá na escola? Eu aprendi. Como nós fomos enganados. Aí a gente cresce, vem a maturidade e a gente descobre que não, que dá para florescer em qualquer estação, seja no inverno, no outono, na primavera, não é? No verão. E de igual forma a vida humana tem um ciclo. Nós temos a infância, a adolescência e, por último, a ciência apenas colocou a nomenclatura na fase adulta. Fase adulta não é jovem, fase adulta média e fase adulta plena. Deixa eu achar um pleno aqui. Irmão José Lima, fase adulta plena. E de igual forma nós podemos florescer em todas as estações da nossa vida. Não importa a sua faixa etária. E esta semana, essas 2 últimas semanas foram muito tensas para mim e o pastor Jair. Minha neta foi contaminada pelo variante do vírus, da varíola. Não se sabe nem como tratar ainda, né? Você já sabe do que eu estou falando, a varíola do macaco. E o nosso coração ficou muito tenso. Muito tenso. E a gente confia em Deus, claro. Mas eu sou vó. E aí Deus, de uma forma muito carinhosa comigo, porque eu cresci numa família que eu aprendi a amar a natureza e saber que ela é a expressão máxima do Criador. Eu me lembro do meu pai chegando da roça, cansado, depois de um dia de sol escaldante, para sustentar 5 filhas, e mesmo cansado, nas noites de lua clara, ele jogava um acolchoado no chão, deitava as 5 meninas, e me ensinou todas as constelações, olhando para o céu. Eu me lembro isso como um filme na minha memória. Então, eu aprendi a admirar a natureza e os detalhes. E no meio daquela agonia, porque não ir para Picos, para mim, foi muito sofredor. Né, Milza? Eu queria muito para Picos. E Deus falou: nananina, não, você vai ficar. E eu fiquei. Aí veio a enfermidade da Mihalina e foi muito tenso. E num dia de muita angústia no coração, Deus falou comigo assim: Eliette, Lara, está na hora de você começar a ver IP. Aí eu peguei o carro e fui ver o IP. Deixa eu dizer uma coisa para você. No ano de 2017, após um momento de oração lá na minha casa, pastora, a senhora não tem vergonha de falar que a senhora angustia? Não, você tem que saber que eu sou falha como você. E a diferença em mim, e a diferença em você é que o Espírito Santo habita em nós. Eu estava numa angústia tão grande em 2017. Depois de orar e o coração apertado por batalhas da vida, o Senhor falou para mim: pega o teu carro e vai na Colombo, Avenida Colombo. Eu disse: Deus, fazer o quê? Ele falou: vai lá. E eu comecei a dirigir na Colombo e ele disse para mim: observe os IPs. E eu comecei a olhar. E eles estão exatamente como em 2017, Avenida Colombo. O estilo de vida moderno que nós temos, e eu acreditava que pós-pandemia nós íamos ser bem melhores.
E houve mudança, mas não tão significativas, porque nós já voltamos ao botão, ao estilo automático, voltamos ou não voltamos? Nós vivemos de uma forma tão acelerada, tanto ativismo, tanta correria, que a natureza está gritando, dizendo: eu sou a manifestação do teu Criador, presta atenção em mim, e nós não estamos percebendo. E aí quando a gente olha para a Bíblia, o Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Eu vou encurtar o Salmo. O sol é como um noivo que sai do seu aposento daqui para lá e nada refoge ao seu calor. E a gente vai para o Salmo 104 e ele diz: ele faz do vento as suas asas e ele pôs limite nas águas as quais elas não podem ultrapassar. E você vai para o profeta Amós e ele disse: sou eu que criei Pleiades e Orion, e faço da escuridão a alvorada, e faço do dia a noite, porque eu sou Deus. Mas a gente não percebe isso. E a gente vai para Provérbios 30, e lá no fim do capítulo, ele diz assim, tem 4 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a formiga é tão fraca e trabalha no verão. O gafanhoto não tem rei e anda em bando. O coelho é frágil e faz a sua casa na toca. A lagartixa, grifo meu, que você mata na sua casa, você encontra até nos palácios mais chiques. E a gente não consegue ver o Criador na lagartixa. E o Salomão parava para dizer, eu não entendo isso. Mas nós estamos tão engolidos pela correria, que a gente não percebe. A natureza está gritando. E hoje de manhã eu comecei a pregar esta palavra. E a Elisa, a viúva do nosso amado e saudoso pastor Pires, interrompeu a minha mensagem e disse, sim, a minha palavra, aliás, porque a mensagem é de Deus, e disse: pastora, essa semana eu acordei e eu abri a janela, e quando eu abri a janela, eu vi o ipê florido diante da minha janela, e tem uma palmeira, e eu fiquei olhando para o ipê, e eu disse: Deus, quando eu chegar na eternidade, eu vou perguntar para o Senhor que tinta o Senhor usou para fazer essa tonalidade no ipê. A viúva, abrindo a janela, e ela disse: eu pinto tela. Eu nunca vi aquela tonalidade. Sentada aqui de manhã, eu quero dizer uma coisa para você, querido. A natureza está gritando para revelar o teu Criador. E quando você vai para Jó, sabe? Aí Jó então fala: a voz de Deus troveja. E ele chega a dizer assim, e ele diz: faz cair neve sobre a terra, e diz para a chuva: torna-se em aguaceiro. E o vento de Deus, da boca de Deus, faz gelar a terra. E eu digo: geada. Não é? E Deus vai falando conosco através da natureza. E às vezes a gente não percebe. E o nosso Jesus, certa vez, de maneira preventiva e pedagógica, conversando com os discípulos em Mateus 25, ele disse assim: quando vocês estiverem preocupados e ansiosos, olha para o lírio. Estou morrendo de preocupação, pastora. Vou procurar um lírio para observar. Foi Jesus que mandou. Estou morrendo de preocupação, pastora. Vou olhar um pardal. E naquele dia, andando na Colombo, eu disse: Deus, o que o Senhor quer comigo para eu ficar olhando essas flores? E eu estou com uma angústia no meu coração. Ele falou: volta para casa e pesquisa tudo sobre ipê. E eu já preguei essa mensagem há 3 anos atrás. E aí o pastor essa semana disse assim: chegou a hora de você pregar sobre o ipê. Eu falei: eu vou pregar não. Aí eu lembrei que eu não podia falar não. Aí eu fui orar. Falei: Deus, fala comigo. Aí me vem uma missionária de Quixadá, do Ceará, criatura, entra no meu carro, que eu fui recebê-los ontem, e diz: pastor Eliette, quando eu olho para a senhora, eu me lembro daquela mensagem do congresso em Assis para mulheres.
E eu falei, Senhor, tomara que não seja do IP. Porque são tantos lugares que a gente vai, que a gente não lembra, embora a gente anota aonde ministrou. E ela disse assim, eu lembro até das divisões da sua palavra. E eu não perguntei, porque eu não queria perguntar, né? Eu vou perguntar, porque, ai Jesus. Ela falou assim, sobre o IP. Aí eu gelei, aí ela falou assim, a senhora podia pregar de novo? Meu Deus, o senhor traz a mulher lá de Quixadá, do Ceará, para desenhar para mim. Aí ontem a Mara me manda um vídeo, né Mara? Cadê você, Mara? Me manda um vídeo dos IP. E fala, pastora, é impossível olhar para o IP e não lembrar da senhora. Eu falei, eu vou pregar, pastor Jair, não é? Pois bem, eu voltei para casa e sentei lá no meu quartinho de estudo e comecei a pesquisar, não é? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Cantares 2:12. O livro de Cantares é uma poesia, um livro poético em que se trata de relacionamento de um homem e de uma mulher, mas também de Cristo com a igreja, que de maneira poética traz o noivo dizendo para a noiva o quanto ele a deseja, o quanto ela é importante, e eles vão trocando diálogos românticos ali no livro de Cantares, e é Cristo falando, Deus falando com a noiva, não é? Então nesta noite Deus está dizendo para você, para mim, que somos a noiva dele, aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da pomba ouve-se em toda a terra. Ele estava dizendo para ela, olha, agora é o momento de cantar. E a Bíblia, a mensagem diz assim, as flores desabrocham em toda a terra, o mundo inteiro está numa sinfonia da voz dos pássaros. Eu disse que nós aprendemos que as flores nascem na primavera. Não é verdade. Tem flores em outras estações. E aquele dia, lendo Cantares, e comecei a pesquisar, eu descobri que nós precisamos aprender muito com a natureza. Como esta semana o Espírito Santo me levou novamente a percorrer a Colombo, olhar para aqueles ipês e relembrar o que ministrou o meu coração há 3 anos atrás. E aí preste atenção, você não vai ter uma aula de dendrologia não, você vai ter apenas explicação de que a natureza está gritando para manifestar o seu Criador, e nós que seres humanos, racionais, engolidos pelo ativismo, pelo estilo de vida moderno, muitas vezes dizemos, Deus fala comigo, mas não temos a sensibilidade de abrir uma janela como a Elisa e dizer, quando eu chegar aí, fala para mim qual título usastes. Deus te traz aqui para dizer para você se tornar mais sensível, porque o tempo todo Ele está falando com você. Então eu descobri que o IP, ele tem na América do Sul, na Argentina é conhecido como planta do mel, é nativo do cerrado, vai de 8 a 35 metros, isso me chamou muito a atenção. Ele tem a excelente madeira, e é a primeira madeira em resistência para o cupim. O que tem isso a ver com a minha vida? Muito. Enquanto eu pesquisava, o Espírito Santo dizia para mim, qual é a resistência do IP? Eu disse, o cupim não pode atacá-lo, ele é resistente ao cupim. E o Espírito Santo dizia para mim, aplica isso na tua vida espiritual. Não tem nada que destrói um filho meu, eu dou resistência. Ele é muito importante e ele é muito usado nos currais. Os pecuaristas gostam de fazer o curral com a madeira do cupim, porque é uma das únicas madeiras que suporta o impacto da cabeçada do boi. Sabe a chifrada do boi? O IP resiste. Ô irmão, quanta cabeçada você já levou? E às vezes você fala, por que eu estou em pé?
é porque Deus nos sustenta. E eu fui lendo, o Espírito Santo foi ministrando. Ele, presta atenção, da casca do ipê extrai ácido tônicos, sais alcalinos, corante para atingir seda. Você já percebeu que a seda não desbota? E o Espírito Santo falou para mim, filho meu não perde a cor, nem o tom. Presta atenção, não é? A casca, quando ela é amassada, ela é cozida, ela produz um óleo, ela tem poder de cicatrizar, combater inflamações, ela é potente para fungos, micose. A tintura do ipê é usada como antidepressivo, presta atenção. E em 1858 começou em Pernambuco, com um professor química quântica e qualitativa e microbiologista, uma pesquisa do cerne do ipê. E lá a pesquisa começou e só em 1856 foi concluída. Descobriu-se que o ipê tem no seu cerne, na sua essência, um produto, ele produz o beta-lapachona ou beta-lapachol, que é um remédio, um medicamento para combater as células cancerígenas. Pacientes que usaram, em 30% tiveram seus tumores reduzidos. E quando eu estava lendo essa pesquisa, porque eu li isso ontem, em 2017, eu pesquisei aí artigos acadêmicos americanos, não é? E quando eu li células malignas ontem à tarde, já tarde da noite, entre aspas, a frase entre aspas cresceu na minha frente. Eu disse, Deus, por que o Senhor me faz olhar para as células malignas? E aí o Espírito Santo diz, eu sou o criador do ipê. E se eu tenho no tronco, presta atenção na simbologia. E se o tronco, a essência dele produz medicamento para combater as células malignas. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são um ramo e vocês estão ligados em mim. Então, filha, eu dou aos meus filhos autoridade e condições de combater toda célula maligna que queira destruir a vida deles. E eu continuei estudando. As folhas servem para chapa, gripe, para bronquite, sinusite, anemia. E se eu vou correr um pouco, não é? E para os dendrologistas, os estudiosos das árvores, eles dizem que o ipê nos ensina que sem estresse não há vida. Que sem sofrimento não há florada. Que sem dor ninguém floresce, não é? Por quê, pastora? Porque o ipê é conhecido que no momento de quase morte, no momento em que ele percebe que a espécie vai ser extinta, ele entende, ele recebe a morte iminente como um sinal. Você vai se extinguir, então você precisa florescer para produzir frutos, para deixar descendentes da espécie. Então tem uma frase na dendrologia que define o ipê: a árvore que flerta com a morte. Traz isso para nós, vai. Traz isso para mim, para você. E os estudiosos dizem que o sofrimento, a crise, o estresse é um sinal para florescer. E lendo isso, o Espírito Santo disse para mim, filha, agora que você já sabe um pouquinho, olha para a minha palavra e veja quantas pessoas floresceram meio à crise, em perigo de morte iminente. E é aqui que eu quero trabalhar um pouquinho com você. Às vezes você acha que a crise que você está enfrentando é Deus, não é apenas permitindo uma dor para você. E o nosso pastor já repetiu várias vezes, e muitos até discordam, que às vezes Deus coloca alguém em juízo para ser a resposta para outro. E olhando para a palavra de Deus, querido,
Pessoas que floresceram em meio à crise, em meio à dor, porque o IP, quanto mais frio, quanto mais vento, quanto mais sequidão, quanto mais estresse, quanto mais dor, melhor é a florada. Se você observar, ele vai florir. Árvores com folhas e flores, mas a tonalidade é diferente. A árvore que perdeu todas as folhas, todo verde, toda vitalidade, a florada é completa e a tonalidade é diferente. Às vezes você está perdendo vigor, achando que você vai morrer. Vai morrer não, irmão. Vai morrer não. O teu Criador está te preparando para uma grande florada. E depois dessa grande florada, haverá grandes sementes, muitas sementes, para perpetuar descendentes que vão ocupar a eternidade. Quando a gente olha para a Bíblia, pessoas que floresceram aí, em meio à dor, em meio à crise. Isaac. Quando você olha para Gênesis, você depara com Isaac enfrentando a hostilidade na terra dos filisteus. Cavava poço, entupia poço, cavava poço, entupia poço, cavava poço, entupia poço. Aí Deus foi abençoando até que Deus fez um rebote na vida do Isaac. E o povo disse, é poderoso demais, sai do nosso meio. Pode ler lá. E ele foi cavando poços, a ponto de se tornar riquíssimo. Você está achando que é crise? E Deus está dizendo para você, estou te dando uma oportunidade para te prosperar. E você não está entendendo. A hostilidade que você está sofrendo, a dor que você está sofrendo, eu estou estruturando você para uma grande florada. E vamos correr, não é? E aí quando você olha para José na prisão, Gênesis 39, e Deus prosperou José na prisão. O que é prisão para você, para Deus é lugar de prosperidade. Pega aí, irmão. Pega aí. Ai, pastor, estou preso. Estou preso não, irmão. Deus está dizendo assim, eu estou só mandando um ventinho para poder te prosperar. A florada vai ter originalidade. Não é? E aí a gente olha para Joquebede, Êxodo 2. Olha que controverso. Gera um libertador na escravidão. Não havia tempo pior para gerar um menino. A sentença é, meninos morrem. E Joquebede gera o libertador do povo no meio da escravidão. Meninos morrem. E Deus diz assim, sinal de morte eminente, eu transformo em oportunidade para gerar libertador. Estão matando os meninos, eu vou gerar, através de Joquebede, um libertador. Você acha que está morrendo? Você acha que está morrendo o que você deseja, o teu sonho, a tua promessa? Deus está dizendo, é na escravidão mesmo, é na eminente morte que eu gero, o que dá vida, o que liberta. E aí, irmãos, a gente vai caminhando, e aí eu me deparei, e ontem eu fui muito edificada, quando eu me deparo com uma escrava na casa de Naamã, segundo Reis 5, gerou em tempo de crise, floresceu em tempo de crise, ela vem, não é tomada da pátria. Alguns estudiosos dizem que foi o próprio Naamã que matou a família, que destruiu e traz a menina como escrava para trabalhar de empregada doméstica em sua casa. E aquela menina floresce no pior momento de crise. Não é longe dos pais, longe da mãe, longe da pátria. Só quem vive longe da pátria sabe o sentimento de inadequação que toma o coração de um imigrante, de um refugiado. E aquela menina floresce de tal forma que ela diz, o meu Senhor precisa saber que tem profeta em Samaria. Se fosse eu e você, ia falar, bem feito, miserável. Lá você tem farda, aqui você fede. Lá você é poderoso, aqui eu sei seus defeitos, vou usar contra você. Matou minha mãe, matou meu pai, matou meu filho. Você ia até cantar, minha vingança tem sabor de mel. Não ia? Não é assim que a gente faz? Senhor, pesa a mão, porque eu estou com em mim. Aquela menina floresceu no pior momento.
longe da casa dela. E Deus, segura aí. Deus permitiu aquela menina ser levada como escrava para trabalhar como empregada doméstica, faxineira na casa de Naamã, simplesmente para tocar o coração de um poderoso. Eu vou repetir. Deus permitiu que aquela menina fosse tirada da pátria dela, da casa dela, da família dela, e a leva como escrava para acessar um coração de um poderoso. Ela disse: minha senhora, se o meu senhor fosse lá e o profeta encontrar com ele, ele vai ser curado. Floresceu no pior momento da vida dela. Deus nos traz aqui nesta manhã de memorial, nesta manhã de sacramento, nesta manhã de recordar tudo que Ele fez para mim e para você. E às vezes você acha que você está sofrendo, que você está sucumbindo, que você está chorando, que está perdido. Pastor, eu não estou onde eu quero, eu não trabalho onde eu quero, eu não tenho o casamento que eu quero, eu não tenho a família que eu quero, não era isso que eu desejei. E Deus está dizendo para você: toda essa situação eu estou usando para tocar em poderosos através de você. Você vai florescer e as sementes herdarão a eternidade. Está doendo, irmão, está doendo, está sangrando. E Ele está dizendo para você: estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando, estou trabalhando. Você vai florescer. Está flertando com a morte? Eu já flertei com a morte algumas vezes. Eu já a vi cara a cara. Vai morrer não. Vai florescer. O sinal de iminente morte vai dar uma florada que você nem imagina. E aí a gente olha para Esther, que floresceu em crise, exilada, fora da pátria, para produzir aos judeus o direito de defesa e mudar a constituição de seu país. E o que me fascina é que quando ela vem, órfã de pai e mãe, criada por Mardoqueu, primo, e ela vem ali para o reino da Pérsia. Ela vem como Radassa. E o significado de Radassa é mirtilo. É uma planta que você precisa esmagar para extrair a essência. Mas quando ela começa a florescer na Pérsia, o nome muda de Radassa para Esther. Porque Esther significa estrela, aquela que brilha. Era Deus dizendo assim: olha aqui, menina órfã, olha aqui, a terra aqui não é tua, pai e mãe você não tem. O teu nome dizia que você precisava ser esmagada para extrair a essência. Mas agora que a minha promessa, segura aí, irmã, pega para você. Mas agora que a minha promessa começa a se cumprir, eu vou mudar o teu nome. E você não mais significará esmagada, mas você vai significar aquela que brilha. Floresça em tempo de crise, que até o teu nome vai mudar. Quem sabe alguém te conhece hoje pela dor que você carrega. Mas se eu fosse oportunizar o eterno trabalhar na sua vida, não vai ser mais a sofredora, a divorciada, a viúva, desempregado, quebrado, falido, o dependente. Não, não, não. Deus vai mudar o teu nome. E as pessoas vão dizer e reconhecer você pelo milagre que Ele fez na sua vida. Porque você floresceu em tempo de crise. E aí a gente tem tantos outros. Eu vou correr um pouco. Neemias, Daniel, Ruth, Jeremias, o Jó, o Elias, que teve crise existencial. Fracassei. E Deus diz: fracassou não, cara, sai daí. Porque tem muita coisa para você fazer. Quem sabe você está numa crise existencial. Mas nessa crise Deus vai fazer você florescer. Porque tem muita coisa para você fazer. Errei, pastora. E Deus está dizendo: não importa. Tem muita coisa para você fazer. Aí nós temos o Paulo. O Paulo, se você for ler a história dessa, você fala: ô cara azarado.
Aonde ele ia, ele arrumava encrenca, arrumava inimigo. Apanhou, foi expulso, foi amarrado, levou chicote no lombo. Não é? Foi açoitado, preso. Entrou no navio, o navio naufragou. Chegou na ilha de Malta, a serpente pulou nele. Você fala, meu Deus, qual é que você fala cruz, credo? De tanta coisa na vida de Paulo. E se eu vou lhe perguntar, ele floresceu em meio à crise. E quando Deus queria... estou aqui, Paulo, até terremoto Deus mandou. Floresça em tempo de crise, não é? Queridos, nós precisamos compreender que a natureza está gritando e dizendo, olha para mim, porque o Eterno quer falar com você através de mim. E aproveite esta oportunidade, este momento de dor, de crise, de vento, este momento de escassez, esse momento de sequidão, para você ser como um IP, florescer. Segura aí. Estou terminando já, vou parar por aqui. Maringá está recebendo muitos turistas, está ou não está? Está. Você passa ali nos IPs, tem gente fotografando. As mulheres fazem pose debaixo, os casais, noivos tirando foto. Você já está entendendo onde eu quero chegar, né? No tempo de crise, você vai florescer e você vai atrair gente. O jeito que você se comportar na crise, o jeito que você entender a crise, você vai florescer. O jeito que você lidar com a adversidade, com a morte iminente, com as perdas, com as dores, com a viuvez, com a orfandade, com as enfermidades, você vai florescer. E você vai atrair gente para vir ver. Vai ter gente que vai vir e vai até fotografar. Você pode olhar. Maringá está cheio de gente tirando foto. Saímos até em rede nacional. Meu Pai do céu. A maneira que você entender a crise como oportunidade para florescer, Deus pode soprar o seu nome. Deus pode soprar o seu nome. E dizer, meu filho entendeu que a sequidão, o vento contrário, o frio, o impacto, a dor, a presença da morte, da perda, do luto, da enfermidade, ele floresceu de tal forma que ele atraiu turistas que registraram a florada dele. Vai depender de mim e de você como nós entendemos as nossas crises permitidas para ele. Pastora, está doendo. Pastor, é desgosto de filho. Pastor, é luta. Pastor, é luto. Pastor, é dor. Pastor, é hostilidade. Tamparam os meus poços. A empresa quebrou. O casamento está uma porcaria. A saúde então, pastora. E Deus está dizendo, ei, entenda como oportunidade minha para você florescer, que muitos virão para ver a tua florada. Aleluia. Aleluia. Muitos virão para ver a tua florada e você vai produzir sementes. O IP olha para si mesmo e diz, vou morrer. Não posso, eu vou florescer, para que venham sementes, para que a minha espécie não seja extinta. Presta atenção, irmão, você que tem filhos, você que é pai, você que é mãe, conforme você enfrenta as crises da sua vida, conforme você entende que a crise é um momento de você florescer e produzir sementes, sua descendência não será extinta.
eu vou repetir, sua descendência não será extinta, porque você está entendendo que as crises desta vida são oportunidades para florescer. Eu vou parar aqui, curve a sua cabeça. E muitos virão para ver. Muitos virão para ver. Muitos virão para ver. Sabe, querido, quando nós produzimos, quando tudo vai bem, quando a empresa vai bem, quando a saúde vai bem, quando o casamento vai bem, quando o ministério vai bem, quando tudo está muito bem, nós produzimos pelo talento, pela capacitação humana, nós produzimos pelo preparo técnico, mas quando nós produzimos na crise, a glória é dele, a graça vem dele, o sustento vem dele. Quando eu e você produzimos no sofrimento, o nome dele é exaltado e vai atrair outros e outros e outros para ver a beleza dele na sua vida, porque ele é aquele que sustenta o IP. E se ele sustenta uma árvore que hoje está florida e amanhã as flores cairão, de que dirá você que é filho, comprado pelo sangue do Cordeiro, comprado pelo sangue do Cordeiro. Você pode até flertar com a morte, mas nessa noite Deus nos traz aqui e diz para você: floresça, que eu garanto as sementes e os descendentes. Floresça em crise, que os descendentes, eu sou responsável. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. E quando eu andava com meu coração angustiado essas 2 semanas a respeito da minha neta, o Espírito Santo diz: fica tranquila, filha, eu sou responsável pelas suas sementes. Curva a sua cabeça. Eu não sei se é vento, eu não sei se é frio, eu não sei se é estiagem, eu não sei qual é a crise ou qual é o estresse que você está sofrendo. Mas uma coisa eu sei: interprete tudo isso como uma oportunidade para uma grande florada. E aí, quando você chegar lá no céu como a Elisa, você poderá até perguntar para ele: qual foi a tinta que o Senhor usou para pôr um colorido tão lindo na minha vida? Pai querido, a tua palavra é extraordinária. A tua palavra é extraordinária. Chegou o tempo de cantar. Nós aprendemos nesta noite que dá para florescer em qualquer estação. E eu e os meus irmãos queremos pedir ao Senhor que nos dê sensibilidade através do Espírito Santo para perceber o teu falar através da natureza. Senhor, quantos aqui estão vivendo situações as quais para elas era o final, mas eu tenho aprendido que o final para o Senhor é o recomeço. Quantos aqui estão vivendo situação de perda? Mas o Senhor, na tua soberania, sabe que no momento de perder folhas e vitalidade é um bom momento para anunciar uma florada original. Quantos aqui estão enfrentando a enfermidade, a dor, ó Deus, o diagnóstico inesperado, mas através de tudo aquilo que tu tens ministrado ao meu coração, o Senhor nos dá autoridade para suportar os impactos da vida.
E eu quero e eu creio que nesta noite o Espírito Santo está visitando a nossa mente, o nosso coração, e nos dará condições, ó Deus, espiritual, para interpretar toda aquela dor, sofrimento, ó Pai, que nós temos enfrentado, apontando para o Evangelho da cruz. Não é o Evangelho do caos, mas o Evangelho da cruz. O Evangelho que nos faz frutificar em tempo de estiagem. O Evangelho que nos faz reconhecer a graça no meio da crise. O Evangelho que reconhece a coroa de espinhos, os pés e as mãos cravadas, o sangue vertido na cruz. O Evangelho que aponta o amor como característica de discípulo. Então, Senhor, trabalha no nosso caráter cristão, trabalha na nossa vida. E a cada um de meus irmãos que talvez tenha enfrentado angústias como eu, preocupado com a família, que o Senhor venha quietar o nosso coração, e que neste momento a nossa florada venha atrair muitos, e estes momentos ficarão registrados, ó Pai. E certamente encontraremos a descendência dos nossos frutos na eternidade. Oramos com gratidão a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Pode aplaudir. Rude cruz se erigiu. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, nem lembro de eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Preparei eu também minha cruz, é por uma cruz. Só o coro. Vamos cantar o coro em pé, só o coro. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu adoro. Aleluia. Preparei eu também. Aplaudir ao Senhor. Deus falou com você. Aplaude ao Senhor em forma de gratidão. Deus falou comigo, falou com você, com todos nós. Momento lindo, maravilhoso. Depois de recebermos uma profecia. Deixa eu ver com quem que Deus falou aí. Não tem como, né, irmãos? Parece um particular de Deus conosco. Daqui a pouco nós vamos terminar a nossa reunião, mas não sairemos da presença de Deus. Nós vamos sair daqui com a presença de Deus. Algum irmão porventura ficou sem o pão e o cálice? Levante sua mão e a nossa equipe, obreiros, eles vai levar até você. Todos pegaram o pão e o cálice. Se alguém não recebeu, levante a mão, a equipe vai pertinho de você, lá em cima, na galeria, aqui embaixo. Glória a Deus. Juntos nós vamos participar da ceia do Senhor. E na sequência nós vamos abençoar o nosso mês de julho. Daqui nos próximos minutos nós estaremos desocupando aqui o templo, no nome de Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo
Em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Toda a Santa Ceia, nós anunciamos que Jesus morreu por nós. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o homem do céu pelos homens da terra. Não há amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida pelo próximo. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A única coisa que podemos fazer para retribuir esse amor é devolver nossa vida para Ele e dizer: me receba, Senhor, eu sou teu, porque o Senhor pagou um alto preço por mim. Anunciai a sua morte até que Ele venha. Só mais um pouquinho, irmãos. Daqui pouco tempo uma notícia dar-se-á por todos os veículos de comunicação, a imprensa escrita, televisionada, a mídia, que um povo subitamente desapareceu da face da terra. Você estará com esse povo. Nós vamos cruzar a cortina, o véu dessa vida. Nós colocaremos os pés no solo da esperança e ouviremos as mais lindas palavras que ninguém jamais ouviu, quando Ele vai olhar para você e para mim, e Ele vai dizer: vindes benditos do meu Pai, tomai por herança aquilo que vos tenho preparado. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais morte. Eternamente viveremos com o Senhor. Só mais um pouquinho. Ninguém de nós mais estaremos aqui, mas juntos estaremos lá na glória. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pega o seu cálice, seu pão, levante esses elementos aos céus. Nunca, ore a Deus para você nunca deixar da Santa Ceia. Deixar a Santa Ceia é como negar a Cristo. Isso é muito sério. Jesus falou que quem não comer do pão e não beber do cálice não é digno dele. Então ora a Deus, fala: Senhor, eu nunca quero perder a Santa Ceia por nada. Se eu estiver viajando, chegar, os meus pastores vão dar ceia. Se eu estiver no hospital, o médico permitir, eu vou tomar ceia no hospital. Se eu estiver doente em casa, os meus pastores vão lá na minha casa levar ceia. Mas eu não vou perder a Santa Ceia por nada. Paulo, santo apóstolo, diz: examine o homem a si mesmo. Isto é, não examine quem está do seu lado, examina você. Se no decorrer desse mês alguma coisa você fez que entristeceu o Espírito Santo, algum ato pecaminoso, fala: Jesus, passa o teu sangue aqui, me perdoe, e eu quero me esforçar, e vou me esforçar, e o Senhor vai me ajudar para eu andar em santidade na tua presença. Examine você agora, em nome de Jesus. Senhor, passa o teu sangue sobre as nossas vidas e separa do uso natural essa porção toda especial que está em nossas mãos, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E nós estamos aqui para dizer: estamos reafirmando a nossa aliança, o nosso pacto, o nosso acordo com o Senhor. Vamos continuar te servindo. O participar da ceia é um renovo da nossa comunhão. Deus, nós estamos aqui para dizer: presentes, presentes. Nós estamos aqui presentes, reconhecemos o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, e vamos continuar caminhando com o Senhor. Sejam consagrados esses alimentos, esse pão e esse cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus coma do pão, beba do cálice. Na sequência, dobra o seu joelho por um instante e agradeço os 6 meses que se passaram deste ano. Agradeço pela tua vida, pela tua família, por tudo. Dobra o joelho de frente para o altar e faça teu momento às sóis, ao solo desses instrumentos tão lindos. Faça seu momento de gratidão.
E daqui a pouquinho, nos próximos minutinhos, nós vamos orar encerrando, abençoando todos os dias desse mês de julho. Se você não puder ajoelhar, pode ficar em pé, pode assentar, mas fique em espírito de oração, orando e agradecendo a Deus. Põe o coração na boca, põe teu coração na boca e diga: obrigado, Senhor. Se não fosse o Senhor, não estaria chegado até aqui. Eu vou ajoelhar aqui no altar e pedir que Deus abençoe o nosso mês de julho. Quando eu estiver orando, cita os seus parentes para Deus. Você que tem um pai, a mãe, um filho, um esposo, uma esposa, peça para Deus guardá-los nesse mês. Eterno Pai, nós estamos em joelho na Tua presença, te agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Precisamos de Ti nos dias e semanas desse mês. Precisamos do Senhor, porque sem Ti nós nada somos. Guarda-nos, cobre com Teu sangue as nossas vidas, nossas famílias, esses nomes que os Teus filhos estão citando, apresentando. Alguns estão apresentando os pais, os filhos, esposo, a esposa, o irmão, o avô, a avó, o neto, enfim. Senhor, ouça as orações dos Teus filhos de joelho agora. Seja esse mês protegido pelo Senhor. Dê ordem aos Teus anjos para nos guardarem. Abençoe as obras das nossas mãos, o suor do nosso rosto. Ajuda-nos a sermos luzeiros deste mundo e sal na terra. Meu Deus, onde estivermos, lá esteja a misericórdia do Senhor. Traga para nós o que o Senhor tem para nós. Livra-nos do mal. Abençoe a Tua igreja na face da terra, todas as atividades da igreja. Abençoe nossa cidade, abençoe nossa nação, Brasil. Senhor, tenha misericórdia. Dá-nos uma longevidade, uma vida longa. Seja bendita toda a nossa geração, a nossa família. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno e incomparável amor do nosso Deus e Pai, as consolações do Espírito Santo, esteja com toda a igreja agora e sempre. Os que amam o Senhor, digam amém. E aplaude ao Senhor de joelhos mesmo. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Agora vamos nos colocar em pé. Dá um abraço, um beijão na sua família. E fala para a tua família: Deus será conosco. Será mais um mês de bênção. Depois você vai para a tua casa. Ame bastante sua família. Pega o seu envelopinho de dízimo lá atrás. Dê a sua contribuição para a igreja. Diante de tantas missões que estamos fazendo. Que Deus guarde todas as famílias que estão conosco no culto online simultaneamente. Deus guarde você também, em nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja. Dá um toquinho aí no ombro do irmão, diga: Deus te abençoe. Que multidão, né? 2 grandes cultos na presença do Senhor. Deus guarde a todos. Siga as programações da igreja.